Esporte. Olha, a Maisena tá morando em Fortaleza para poder, responder. Ex-goleiro do São Paulo nos anos 80, ex-goleiro do Inter na década de 90, Geraldo Carlos. É Burilli, né? Burilli, eu acho que é. Ele é paranaense, mas aí ele se estabeleceu lá no Ceará mesmo. Tá morando em Fortaleza, defendeu o Cruzeiro, defendeu o Ituano, além de ter passado também pelo Sport. Muito bem, então pronto, para não deixar nosso ouvinte sem resposta. Bacana, legal. 6h33, Carlos Miguel tá na ponta da linha, porque o Sport tem dúvidas, mas tem retornos também ao time no jogo contra o Avaí, né, Miguel? Oi, Vibrante, boa noite para você. Boa noite. Boa noite também para quem acompanha nosso Bola na Rede aqui na Transamérica. É verdade, o Sport se reapresentou hoje à tarde, terminou agora há pouco regenerativo. É um treino mais leve para quem atuou nos 90 minutos naquela goleada. E um treinamento... Opa, câmbio. 30 minutos. Isso aí. Vamos reconectar legal aí com o Miguel. O jogo é 7h, entre Avaí e Sport, na Ressacada em Floripa. Aí vamos ter uma pegada boa, de encontro de leões. Boa. Exagerei um pouquinho, né? O Avaí tá lascado. Lá na parte de baixo da tabela do campeonato. E joga hoje. O Avaí vai jogar hoje em Santa Catarina, na própria Ressacada, contra o Juventude. Então pegou esse presente de grego, o Avaí. Jogar com o Juventude hoje, que está bem no campeonato, e pegar o Sport na sexta-feira, que é o vice-líder do campeonato. Então, te vira Avaí, com essa bronca em dose dupla para eles. Miguel? Não. Miguel ainda não. Hein, Diego? Oi, Miguel. Vibrante? Agora, câmbio. Opa, vamos lá. O treino terminou agora há pouco. Um regenerativo. Para quem atuou nos 90 minutos e nos acréscimos, uma coisa mais leve, Um trabalho de recuperação na academia, um treinamento com bola para quem não atuou na partida ou quem atuou menos de 60 minutos. Vamos lá, porque o Sport tem problemas, possíveis problemas para esse jogo contra o Avaí, como você bem disse, 7h na Ressacada. O Eduardo, lateral direito, ele deve o Vibrante, porque ele está com a lesão muscular na coxa direita, já tem 36 anos e é a situação que requer mais rapaz, vamos tentar por um outro canal aí. Mas bom, Diego Eduardo, o que é que você tem aí como horizonte do Sport nessas próximas partidas, O Sport vai ter o Avaí fora, vai ter a Ponte Preta na Ilha do Retiro e depois vai ter o Juventude em Caxias. O que é que você visualiza para o Sport? Porque há quem diga assim, mas agora pegou mamão com açúcar, Pegou o lanterna e o vice-lanterna do campeonato. Para esses 3 próximos jogos, o que é que você visualiza? As obrigações foram feitas pelo lado do Sport, Vibrante. Agora vai ter pela frente o Avaí, que não digo que é fácil, mas é um adversário relativamente acessível. Tem o Eduardo Barroca, que está comandando o Avaí. Tem jogadores relativamente bons, Tem o Potker, tem também o Gabriel Poveda, tem o Rafael Gava, mas é uma equipe que está muito irregular na competição. E são 2 jogos em casa, tem o Juventude e o Sport, mas são 2 equipes que estão brigando na parte de cima. E em seguida tem a Ponte Preta, que tem o pior ataque da competição, um time que também está lutando para evitar o rebaixamento. E em seguida a equipe do Juventude. Para mim é confronto direto para a equipe do Sport. Venceu Londrina, goleou, mas é como disse o Anderson Moreira em coletiva. Ele não se agradou muito do jogo. Mas o Sport aproveitou bem as oportunidades. Fazer uma equipe mais letal. Aproveitou que o Londrina tem a pior defesa da competição e foi muito preciso nas finalizações, principalmente no segundo tempo. A sequência, depois da Ponte Preta, vai ser um pouquinho mais complicada, mas eu vejo que o Sport está aproveitando mais as oportunidades. Não está sendo mais preciso, nos jogos, não está jogando bonito, mas está conseguindo aproveitar as oportunidades. E na reta final da Série B, isso está sendo muito importante, Carlos.
Temos o Miguel conectado? Pois não, Miguel. Perfeitamente, Vibrante. Estamos por aqui. Olha, a situação, só recapitulando para quem perdeu antes da queda na conexão. O lateral direito é Eduardo, 36 anos, é a situação mais delicada. Ele está no departamento médico com a lesão muscular na coxa direita. 36 anos, é bom ter cautela, né? E lembrando o seguinte, viu, Carlinhos? Ele sofreu a terceira lesão na temporada 2023. Lembra que ele passou um mês fora, né? Aí voltou no jogo contra o Criciúma, no jogo contra o ABC no Frasqueirão, no primeiro tempo ele saiu machucado. E aí fez exame de imagem, acusou lesão. O Sport não informou a gravidade da lesão, mas confirmou que há uma lesão muscular na coxa direita. Rafael Thierry ficou de fora do jogo de sábado também. Dores na região lombar. Está sendo avaliado, é a situação menos preocupante. E Edinho tem um trauma na coxa direita, não é lesão. Foi um trauma na coxa direita, também está no departamento médico e esse também pode ficar à disposição. Vamos aguardar o treinamento no decorrer da semana, porque o Sport treina amanhã no CT, quarta pela manhã no CT e depois começa a viagem para Santa Catarina, para Florianópolis. Detalhe, Alan Ruiz, esse é desfalque certo, tomou o terceiro cartão amarelo, o argentino, já tinha tomado um cartão contra o Vila Nova, o outro cartão contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e aí, sábado, tomou o terceiro cartão amarelo, está fora da partida. Detalhe que o Alan Ruiz chegou a dar uma assistência, né? No jogo contra o Londrina, ele deu aquela assistência para o gol do Fábio Matheus. Então, um desfalque, possíveis retornos e dúvidas no time do técnico Anderson Moreira. Vibrante. Certo, muito bem. Fizeram algumas contas aí pelas bandas do esporte e eu queria que você passasse para a galera rubro-negra, né? Dentro do que calcula o departamento de futebol do esporte, a quantos pontos o Leão estaria do acesso? Ô, Vibrante, tem vários sites, né, na internet que fazem esses cálculos e eu gosto muito de utilizar uma fonte da Universidade Federal de Minas Gerais. São os matemáticos lá da UFMG, e aí eles estão calculando também, que bate com os números também do esporte, para o título, o Sport título, para ser campeão da Série B, o esporte tem 16,5% de chance. Para o acesso, e aí independe da posição, são 4 vagas, 74,5%. Então está muito bem encaminhado. 0% de chance de rebaixamento, e tem um detalhe, com 78 pontos, 100% de chance de título. Com 77 pontos, 99,99%. E aí vai se descendo as casas decimais nesses percentuais da UFMG. Para o acesso, de acordo com os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais, com 70 pontos já é possível subir. Com 69 pontos, 99,99% de chance. E aí a gente faz a matemática real. No retorno, nesse retorno virtual agora, segundo turno do Brasileiro, o Sport é o terceiro colocado com 18 pontos, 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 60% de aproveitamento. Só lembrando, é o recorte do retorno. No primeiro turno virtual, o Sport fechou na quarta colocação com 35 pontos e 61,40% de aproveitamento. Leão que tem o melhor ataque da competição com 44 gols, a sétima melhor defesa com 26 gols e o detalhe, né? O artilheiro do esporte é Wagner Love. Wagner Love que está a 10 jogos sem balançar as redes. Vibrante. E aí eu pergunto a Diego Eduardo se é preocupante. E aí eu pergunto, não na questão individual. Aí eu vou perguntar no coletivo. Porque a gente precisa analisar a campanha do esporte, mas temos jogos ainda muito interessantes pela frente. Eu quero só fazer uma ressalva aqui, antes de passar para o Diego, o que é que ele acha? Se é preocupante esse jejum de gols do Wagner para o esporte. Porque é o seguinte, sabemos que o esporte de alto rendimento, né, seja ele qual for, futebol, vôlei, basquete, tênis individual, ginástica olímpica, qualquer um, quando o atleta ele está com um nível de confiança lá em cima, o desempenho dele é uma coisa. Quando o nível de confiança dele baixa, é impressionante como a produtividade vem para baixo também. O fator confiança pesa demais para um atleta profissional, porque o nivelamento da parte física já é muito parecido. Você pega atletas ali de corrida de 100 metros rasos, todos eles têm um condicionamento físico muito parecido.
Se você pegar os 100 primeiros do ranking mundial do tênis, todos eles basicamente jogam muito parecido. O que é que vai diferenciar esses caras? O mental. É exatamente o preparo psicológico, é a capacidade de tomada de decisão diferente. Isso é muito importante. Então, quando a gente pega um cara que estava acostumado a fazer muito gol, como o Love vinha fazendo na temporada, e ele para 10 jogos sem fazer gol, o nível de confiança dele foi abalado. Mas aí eu quero saber de você, Diego, o seguinte, pro esporte, isso aí chega a preocupar? Preocupa sim, Carlos. Preocupa sim, porque o Wagner Love é um jogador de referência, né? Um jogador que é um dos artilheiros da equipe na temporada, e a partir do momento que ele fica num jejum muito grande, é obviamente que abala muito a confiança do jogador e o time perde muito essa referência, porque se não tem o Wagner Love garantido lá na frente, quem vai ser essa garantia? Porque o Luciano Juba já não tem mais. E antes mesmo do Juba sair, o Wagner Love já não vinha correspondendo. Então já vinha tendo essa queda de rendimento, já vinha tendo essa queda de aproveitamento nos jogos. Então, quem vai ser esse cara? Porque o Diego Souza teve o segundo jogo contra o Londrina, ele não marcou. Ele não teve essa bola perfeita para arrematar. Então, tem o João Peglo, marcou um gol, não é a dele. Teve o Labandeira, marcou um gol e deu uma assistência, mas não é a dele. Então, claro que isso é uma perda considerável para o time, então já está na hora do Wagner Love poder reencontrar esse caminho do gol e principalmente recuperar a confiança. É claro que, sem sombra de dúvidas, o Wagner Love é um ótimo jogador, é um artilheiro nato, mas é uma fase que incomoda muito ele e que está, sim, atrapalhando a equipe do Sport nessa reta final da Série B. Ô, Vibrante. Pois não, Miguel. Só para completar essa questão, para embasar aí o comentário do nosso Diego, a questão é a seguinte: o Wagner Love ainda é o artilheiro do Sport na temporada, com 22 gols em 51 jogos, uma média de 0,43 gol por jogo. O último gol dele foi contra o Sampaio Corrêa, no dia 23 de julho, 19ª rodada, quando o Sport venceu o Sampaio por 2-1. O maior jejum dele, sem fazer gols, não foi no Sport Clube do Recife, foi no Corinthians. Entre 19 e 2020, ele passou 17 jogos sem marcar. E outra curiosidade, quando o Love chegou no Sport, em julho do ano passado, ele marcou logo na estreia, tá certo? Foi um jogo contra o Criciúma, um empate em 1-1, e depois ele passou 9 jogos sem marcar. Só veio voltar a marcar num jogo contra o Náutico, na Ilha do Retiro, 2-1 para o Sport Clube do Recife. Outra coincidência, hoje, exatamente hoje, completamos um mês da saída de Luciano Juba. Ele saiu no dia, naquele jogo contra o Ituano, o Sport perdeu por 2-1. Peglo assumiu a vaga, na teoria, mas não vem se encontrando muito não. De lá para cá, desde a saída de Juba, foram 4 jogos, ele só marcou um gol.